Meus amigos, essa semana a gente teve um pequeno aperitivo de como era o padrão do futebol brasileiro nos anos 90. Para muita gente que fala: "Putz, mas que saudade dos anos 90, dos anos 2000, quando o futebol brasileiro era isso e aquilo". Tinha muita coisa boa, mas também tinha muita coisa ruim. E algumas dessas coisas ruins, se repetiram essa semana, para a gente lembrar um pouquinho de como era o modus operandi do futebol brasileiro em sua grande maioria. Põe na vinheta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo. Só não passe batido aqui, sem fazer absolutamente nada. Se já chegou até aqui, toma uma atitude. Pô, gostei do vídeo, like. Pô, não gostei do vídeo, tá ruim, dá um dislike. Pô, achei muito legal, compartilha com a galera aí. E se você não é inscrito, pô, não custa nada, né, velho, dá uma moralzinha pro trabalho aí que a gente faz com tanto carinho. Porque, ó, seguinte, eu tava para falar desse assunto há alguns dias, e eu acho que ele é um assunto que não perde o timing. Por mais que isso já tenha acontecido há alguns dias, a gente teve na semana episódios muito sensíveis, alguns ainda rolando, né, com Corinthians, com Atlético Mineiro e com Flamengo. E esses episódios demonstraram um certo grau de má gestão, de incompetência, de zona, que era mais ou menos o padrão do futebol brasileiro antigamente, e não muito distante. Ali nos anos 90 e nos anos 2000, a gente tinha muito problema de calendário, de salário atrasado, de comunicação dos dirigentes. E olha que você não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, né? Eu fico imaginando o Flamengo com o WhatsApp nos anos 90, o caos que não seria. E aí essa semana a gente teve esses 3 episódios que rememoraram um pouco, e o que chamou a atenção é que eles praticamente aconteceram ao mesmo tempo com 3 dos maiores clubes do país, clubes com dinheiro, né, assim, o Corinthians, por mais que esteja em crise, é um clube com muito faturamento, o Galo é um time que, por mais que esteja em crise financeira ou com salário atrasado, é uma SAF e com muito poder de investimento, e o Flamengo, que hoje é talvez o clube mais rico, mais poderoso financeiramente da América do Sul, não só do Brasil, e teve uma questão quase amadora internamente para resolver. Mais uma, né? Porque há algumas semanas atrás houve o episódio do vazamento lá da conversa de um dirigente com o Mauro César Pereira, falando da história do Pedro, desvalorizando um ativo do clube, um dos jogadores mais importantes do Flamengo, uma conversa num tom muito amador. E agora isso voltou a se repetir com o Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, já demitido inclusive, falando do De La Cruz de uma maneira, assim, também muito esdrúxula, num grupo de WhatsApp que tinha gente dos mais variados perfis. Flamengo barra. Não era um grupo de profissionais do Flamengo, de médicos, era um grupo, uma galera nada a ver diretamente com o Flamengo, do ponto de vista profissional. E o Runco falou que o De La Cruz já chegou machucado, que a contratação era um absurdo, que hoje ele não tem mais condição de jogar futebol, que o Flamengo não consegue nem vender, porque para jogar futebol competitivo hoje é uma parada irreversível, não tem o que fazer, loucura. E obviamente que isso repercutiu internamente, o elenco comprou a briga do De La Cruz, que foi desrespeitado no seu sigilo como paciente e enquanto profissional de futebol, que teve a sua, na prática, aposentadoria anunciada num grupo de WhatsApp ali, né? Porque segundo o Runco, pelo que ele disse ali, o De La Cruz não pode seguir jogando, nem no Flamengo, nem em lugar nenhum, né? E aí, óbvio, ainda cutucou a gestão anterior e tal. É um movimento muito ruim, assim, de você falar uma parada tão grave, tão séria, num grupo de WhatsApp que envolve pessoas que você não tem controle. Então, assim, parece muito surreal, mas isso aconteceu em menos de um mês, 2 vezes, no Flamengo. Uma das vezes podia até ser controlado, né, porque o dirigente, e aí muita gente imaginou que fosse o Boto e tal, mas não há essa comprovação. Eu curiosamente recebi algumas mensagens e uma delas de um professor de linguística, e ele falou: "Cara, com certeza aquele cara que falou com o Mauro César é um português, eu não sei quem é, mas ele é um português". Aí ele explicou lá os gatilhos linguísticos que ele fez essa identificação e tudo, mas enfim, sendo ou não o Boto, não importa. É alguém importante dentro do Flamengo
que expôs o Pedro ali para um jornalista e não pediu off. Ou seja, ele queria, ao que tudo indica, que aquilo fosse noticiado, comentado, o que para mim não é nada inteligente, porque você está falando de um jogador caro, importante e que foi tirado para nada por alguém do próprio clube. E aí, poucos dias depois, acontece com um cara experiente, como é o caso do Runco, de seleção brasileira, de passagens pelo próprio Flamengo e tal, de falar o que falou do De La Cruz num ambiente não controlado. E aí, quando eu digo que isso era padrão nos anos 90, que assim, esse amadorismo, essa coisa feita assim meio que no estômago ou com interesses que a gente não tem claramente as finalidades, isso era muito comum ali nos anos 90, nos anos 2000, usar, ainda hoje existe, né, você vaza uma parada aqui, você usa ali um jornalista ou uma entrevista para passar uns recados, assim, o futebol é um ambiente muito político, mas ele era muito caótico nos anos 90 e nos anos 2000, assim, mas muita coisa mesmo. E aí a gente viu o que aconteceu com o Galo, que era outro padrão também, com atraso de salário, com atraso de FGTS, de direito de imagem e tal, de luvas, né. O Rony foi o primeiro a colocar o Galo na justiça, depois ele desistiu, e depois veio à tona outros jogadores que acionaram extrajudicialmente o Galo para avisar: "Ó, tá ligado que tem uma parada em atraso ali, né, então vamos resolver por aqui mesmo para essa parada não escalar". E hoje, essas notícias de salário atrasado no alto escalão do futebol brasileiro, assim, na primeira prateleira, né, na elite, isso é raro, não é comum. Acontece? Acontece, mas não é comum. Já houve um tempo em que isso era padrão, era a regra. Os times esticavam a corda ali, os máximo que podia na legislação, que é de 90 dias de atraso, era, né? E quando chegava ali com 80, 80 e pouco, aí pagava o primeiro mês, aí ganhava tempo, aí daqui a pouco atrasava de novo, aí pagava o segundo mês, aí e assim ia. Então, muita gente conseguiu liberação na justiça, né, para ser negociado, os clubes tinham coisas penhoradas, durante muito tempo o próprio Flamengo, né, ficou pagando salários atrasados e multas e questões, até um dia desse para Romário, para o Adriano e para outros caras aí, caras que já não jogam no Flamengo há muito tempo. E isso tudo era resquício de um período muito complicado, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro como um todo, que tinha essa praxe de atrasar salário. Era uma regra, praticamente, assim, o mês no futebol tinha 60 dias, 90 dias, era uma parada absolutamente surreal, e você ia contratando, contratava e não ia pagar. A gente recentemente viu o Corinthians passar por algumas situações dessa, né, de ter dívidas com alguns clubes e seguir contratando e tudo, mas de novo, o próprio mercado foi se regulando de um jeito que isso não dava mais para ser a regra, não dava para isso ser comum, isso ser normal, porque não tem como, assim, esses clubes e vários que foram desorganizados pagaram contas caras, assim, com rebaixamento, com distância de título, com muita perda de efetivo, venda de jogador a preço de banana e várias situações. O Flamengo brigou contra o rebaixamento algumas vezes nos seus piores períodos de administração, acabou escapando de ser rebaixado, mas outros não escaparam. O próprio Vasco, o Corinthians, o Atlético Mineiro, né, que aconteceu com o rebaixamento ali nos anos 2000. Então, assim, quando a gente fala, e eu gosto de tocar na tecla do hoje, é que o futebol brasileiro, ele nunca foi tão rico, nunca foi tão bem gerido, bem administrado. Tá ruim ainda? Tem coisa para melhorar? Lógico que tem. Claro que tem. O calendário pode melhorar, mas num geral, a coisa melhorou. Você tem hoje até pressão, né, de quem banca, né, de patrocinador, das TVs e tudo, o próprio mercado vai exigindo que, cara, não dá para ser assim. Não dá para ser dessa forma. Ou vocês se ajeitam aí ou não tem a menor condição. Então, naturalmente, a gente viu o mercado se regular e criar um mínimo de governança aí, de gestão minimamente bem feita para a coisa andar. Isso quer dizer que todo mundo hoje é competente? Claro que não, o Vasco está passando por vários problemas, fez uma SAF muito duvidosa ali, o Corinthians, que eu vou falar já já, passando por problemas muito sérios. Então, mas num geral, você tem mais clubes bem administrados do que mal administrados. Inclusive, vale lembrar que ali, se eu não me engano, o Bahia, uma década atrás, um pouco mais que isso,
foi o primeiro clube, por exemplo, a colocar o CPF do presidente vinculado à gestão com responsabilidade fiscal, administrativa e tudo, porque os dirigentes faziam o que queriam, igual um prefeito, né, ou um governador. Depois o outro que viesse, que se virasse para resolver os rombos e os problemas, não tinha preocupação em a gestão passar para outra gestão com um mínimo de terra organizada, né, era se for terra arrasada, você que se vire aí, ainda mais quando você passava por oposição. Hoje, você tem as SAFs que, não tem esse problema, e os clubes estão muito mais bem geridos, os estatutários, né, você vê os exemplos do Palmeiras, o próprio Flamengo, o Bahia é um exemplo e hoje é uma SAF, mas ele já tinha se organizado há um tempo atrás. E de novo, não estou querendo dizer aqui que não tem mais problemas no futebol brasileiro e que está todo mundo resolvido, porque não está. Tem ainda um monte de contratação duvidosa, de gente que desperdiça dinheiro, que, enfim, faz besteira e tal. E aí, assim, por falar em transação, em investimento, em dinheiro, em responsabilidade, que eu acho que é o que a gente mais está falando aqui, e o futebol brasileiro foi muito irresponsável durante muito, muito tempo. Quando a gente fala dessas transferências de gasto, de administração, e a gente está batendo recorde de gasto no futebol brasileiro aí, não é só transferência que tem batido o recorde, ou o futebol brasileiro que tem batido seus recordes de investimento. O Bitcoin também. E eu falo de Bitcoin aqui já tem um bom tempo. Inclusive, posso argumentar aí com você. O Bitcoin, se você pegar, ele foi o ativo que teve melhor retorno, ou seja, que mais se valorizou nos últimos 10 anos. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa. Quem fez o jogo lá atrás, cara, se deu assim muito bem. Para você ter uma ideia, foi uma média de crescimento de mais de 70% ao ano. 70%. Para você ter uma ideia, o real nesse mesmo período, ele perdeu 50% de valor frente ao dólar. Só para você ter uma ideia. O Bitcoin valorizou 4.000%. Só para você ficar com essa informação. Toma esse susto aí. E aí, cara, assim, você, eu já disse aqui algumas vezes também: "Ah, putz, eu tenho medo, eu não sei como é que eu faço. Putz, a galera fala de Bitcoin, não faço ideia do que é". O mercado Bitcoin é o lugar ideal para você começar. O recado está passando aqui. Você abre a sua conta muito rápido, em menos de 5 minutos, aponta para esse QR Code, já entra lá, você abre a conta de graça, não paga nada para abrir a conta. E aí em 5 minutinhos você está lá. Num ambiente que para negócio de Bitcoin é o mais seguro que existe. O mercado Bitcoin tem mais de 4.000.000 de clientes. Não são 4.000, não são 400.000, são 4.000.000 de clientes. E é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Além das criptomoedas, como o Bitcoin, o mercado Bitcoin tem outros diversos produtos e ativos digitais para você experimentar, proporcionando o quê? Uma possibilidade de proteção, de diversificação e de crescimento de patrimônio. Então, repito, abre a sua conta, investe lá, depois que você abrir, R$ 50, e aí beleza. Investir R$ 50 em Bitcoin. Pronto. Em até 7 dias, o que vai acontecer? Você vai receber R$ 25 de crédito diretamente na sua conta do mercado Bitcoin para você usar como quiser. E tudo isso com a maior segurança do mercado, porque o mercado Bitcoin tem transparência e está em conformidade com os órgãos reguladores, por exemplo, o Banco Central. Lembrando, essa é uma oportunidade exclusiva para novos clientes. Então, se você já tem conta no mercado Bitcoin, esse recado não é para você. Esse recado é para você que quer entrar neste meio, sempre teve curiosidade e não sabia por onde e não tem conta no mercado Bitcoin. Aí tem tudo isso que eu falei aqui de promoção, de você investir os 50, ganhar 25, pá, em até 7 dias e tudo aí. O recado está passando aqui o tempo inteiro. Então vai lá, abre a sua conta. Lembrando, a campanha é por tempo limitado, beleza? Vou deixar aqui enquanto a gente continua conversando, porque é hora de falar do Corinthians, que também, de novo, está passando por uma situação aí, né, de caso de polícia, né, com o presidente afastado, presidente indiciado, gente fazendo gasto esquisito no cartão corporativo. E aí é uma outra questão muito sensível no futebol brasileiro, dessa confusão de tipo assim, o clube é de quem? Agora com as SAFs, fica claro, por exemplo, o Botafogo é do John Texton. Putz, o Bahia,
Grupo City, o Cruzeiro, o Pedrinho, e por aí vai, né? O Galo tem lá os 4 R's e assim vai, e tem outros vários exemplos aí. O Red Bull, da Red Bull, enfim, o nome é óbvio, né? Aí o que que acontece? Os clubes estatutários é uma parada assim, o dinheiro é de quem? O clube é de quem? É uma parada que é de todo mundo, mas não é de ninguém, né? Não é de uma pessoa, então um negócio, e eu acho que durante muito tempo os dirigentes não tinham muito essa noção não. Acho que muitos ainda não têm. Só que, de novo, as paradas de governança foram mudando, né, o surgimento dos sócios torcedores, a ampliação e alguns clubes fizeram com as áreas de votação, quem pode e quem não pode votar, os patrocínios cobrando cada vez mais postura, um certo tipo de compliance ali, não dá para se associar a qualquer coisa e tal. Então isso foi criando um certo filtro. O episódio do Corinthians rememora um pouco de novo do que era padrão lá antigamente, que é essa dificuldade de entender o que é público, o que é privado e porque, de novo, assim, por mais que um clube seja uma entidade privada, ela é uma entidade, o estatutário, né, que não tem um dono, mas tem um interesse público latente ali e evidente, porque interessa a milhões de pessoas, ainda mais clubes mega populares aí, como é o caso do Corinthians. E a gente vê questões aí de gastos bizarros, pessoais, em cartão corporativo e tal, como se o cara fosse dono do clube, ou como se aquele dinheiro não fosse de ninguém, né? Ah, não vou ter que dar satisfação, esse dinheiro aqui ele pertence a quem? Porque o que o torcedor quer? Ele quer pagar o ingresso dele, ele vai ter o produto que é o jogo. Ele pode voltar para casa mais ou menos satisfeito ali com uma vitória, com a derrota e tal, mas ele teve o produto dele. O patrocinador está pagando, está tendo a camisa estampada ali. O direito de transmissão, a TV está pagando e está transmitindo o jogo. Então todo mundo está tendo meio que o seu benefício adquirido quando paga. Então, e o dinheiro cai lá no cofre do clube. Aí você dá a satisfação para quem? É para um conselho? E aí tem as brigas políticas. É para um dono? Não, não é para um dono. É para o torcedor? Em parte, porque o torcedor está meio satisfeito ali, ainda mais quando os clubes estão bem. Aí é que ele não está preocupado mesmo com as finanças e tal. Inclusive, assim, se tiver devendo e ganhando, o torcedor não está nem aí. E, de novo, isso era muito padrão nos anos 90, nos anos 2000 ali. A gente cansou de ver clubes ganhando muita coisa e depois a conta estourando. Por exemplo, o Vasco é um exemplo. O Eurico ali era visto como um presidente que, putz, defendia os interesses do Vasco e não sei o que e tal, mas a que custo? Né? Os rombos foram sendo feitos ali. Em algum momento, o Vasco pagou uma conta muito cara por todas as irresponsabilidades ali e talvez pague até hoje um preço muito alto. Outros clubes fizeram isso também e tal. Então, o Corinthians, essa semana, acho que foi um exemplo aí, né? Fora os contratos duvidosos ali com patrocínio, não sei o quê, com benefício para terceiros. Cara, de novo, chamou muita atenção numa mesma semana, 3 episódios com 3 clubes tão grandes e tal, mas, você que tem essa saudade aí do passado, às vezes, dos anos 90 e não sei o quê, lembre-se, era muito assim, antigamente, era muito assim. E acho que, porra, todas essas porradas aí que a gente passou, serviram para melhorar um pouco o futebol brasileiro. De novo, eu acho que o produto, futebol brasileiro, o Brasileirão, por exemplo, ele nunca foi tão bem tratado. Isso quer dizer que está no ideal? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que em comparação ao que era, está melhor e eu acho que é natural que esteja melhor, porque, assim, com quanto mais dinheiro envolvido, mais você vai ter capacidade de investimento, de organização, vai ter mais cobrança, que aí quem paga também a conta, o ingresso está mais caro, o torcedor cobra mais, o direito de transmissão está mais caro, então quem adquire quer um produto entregue minimamente bom, então exige, aí mexe na tabela, mexe no geral do visual da coisa e tal. Então, para os jogadores estrangeiros estarem aí, é porque o mercado está muito atrativo, e não é só o Flamengo, não é só o Palmeiras, né? O futebol brasileiro ataca em várias frentes ali o mercado sul-americano, principalmente, mas agora também saindo das fronteiras aí. Então, cara, assim, repensa às vezes quando você fala, putz, mas como era bom e tal, que a tua memória fez seletiva, né? Ela esqueceu as bizarrices e ficou só com as coisas boas, mas tá aí um aperitivo do que era a loucura padrão do futebol brasileiro antigamente. Beleza? Lembrando, abra sua conta no mercado Bitcoin. Beleza? Você precisa ter Bitcoin na sua vida. E o melhor lugar para isso é o mercado Bitcoin. Beleza? É nós, estamos juntos e um abraço.